isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. O Senhor é bom e eterna sua misericórdia. Mais uma vez. O Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia. Então agora, maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Maior é o que está em mim do que o que está no mundo. E nós todos juntos dizemos, glória a Deus, aleluia. Vamos sentar, sejam todos muito bem-vindos. Deus abençoe o seu coração nessa tarde, grandiosamente, porque Ele te ama e que você saiba receber. Porque o Senhor já começou a abençoar desde a hora que nós começamos a louvar. Deus já é presente. Então, não entrega o seu coração, o seu pensamento para coisas ruins, carnais do mundo. Eu estou triste, eu não estou bem, sabe, gente, isso daí você vai levando a sua vida, você que determina e você que leva. Então, a culpa não é do diabo. Tá? O diabo é tão bom, né? Pôr a culpa no diabo e nós ficamos aqui como vítimas. Nós não somos vítimas. Deus nos fez vencedores. Somos mais que vencedores por Cristo Jesus, né? Afinal, está escrito isso. Então, você tem que prestar atenção nos seus pensamentos. Eu não sou nada, eu não tenho nada, eu estou triste, estou afundada, hoje eu não sei. Gente, às vezes nem aconteceu nada na tua vida. Você que está pensando. Porque você permite, porque é isso que está vindo do seu coração para dominar você. Eu nunca vou chegar lá, eu nunca vou ter, eu não sei. Eita, isso é miséria, miséria humana. Isso é completamente fora do nosso Deus, do nosso espírito, nascido de novo, onde está Deus. Então, você tem que monitorar isso daí, porque isso vem do seu coração. Porque ele começa a dominar o teu pensamento para realmente moldar você. Porque daí você vai começar a falar. Quando você menos esperar, você está falando. Olha, eu vou te falar, viu? Aí vai reticências. Lá vai o discurso. Eu vou te falar, sabe? Eu já fiz de tudo. Então, você fez de tudo com a sua carne. Você fez de tudo com o seu pensamento, com a sua força própria. Sabe que quando Deus deu a lei para os judeus, foi preciso dar a lei, porque eles não tinham noção do que era pecado contra Deus, não tinha. Então, o que Deus fez? Primeiro, Deus deu os mandamentos para eles, e aí mostrou para eles que não era possível eles viverem ou cumprirem os mandamentos, porque tinha algo dentro deles, que é o coração, que mesmo que não agisse fora, ia fazer, porque o negócio é o coração. Então Deus quis mostrar que eles precisavam de um Salvador, foi por isso que Ele deu a lei, exatamente. Então Ele deu a lei lá para Moisés, e depois todas as ordenanças, para praticar, que são 636 leis para serem praticadas diariamente. Porque Jesus falou que Deus nos fez para nós sermos perfeitos como Ele é. Então, isso para mostrar para os judeus, o povo da antiga aliança, que era impossível ser perfeito como Deus. Porque eles erravam toda hora. Por mais que eles quisessem o dia inteiro fazer o bem, eles não eram perfeitos. E para ser justificado por Deus, tinha que ser perfeito. Então não tinha jeito, né, gente? Então Deus mostrou que precisava de um Salvador, que é Jesus, que depois Jesus veio. Então Deus foi anunciando Jesus. E tudo que eles fizeram com a força deles, gente, foi por água abaixo, porque eles nunca conseguiram.
Então assim somos nós, os cristãos, que aceitamos Jesus e depois nós queremos levar a nossa vida. E queremos que Deus faça as coisas, mas nós erramos toda hora. Porque nós não estamos vivendo no Espírito, nós estamos vivendo na alma, na carne. Que é isso que Deus tem ensinado para nós, Jesus, no Evangelho, de que é do nosso coração que sai o bem ou o mal. Então, ai gente, eu estou mal hoje. Ai não, hoje eu quero morrer, sabe? A pessoa até fala isso. Ela está programando a vida dela e não sabe que tem poder. A palavra tanto tem o poder para ser o bem como para o mal. Tanto para alongar a nossa vida como para encurtar. Gente, nós não podemos ser ignorantes a esse ponto. Nós que nascemos de novo, temos o Espírito Santo. A própria vida de Deus no nosso espírito e toda a palavra. Não é para ser ignorante a esse ponto de andar, sabe assim, no mundo sem saber o que rola. Você não está aqui assim, sabe, caiu assim, aqui de paraquedas na terra? Não, tem um propósito de Deus para a tua vida e você tem que saber. Então, não é para você seguir essas coisas que vêm na tua cabeça, porque vem do teu coração. Então, Jesus não falou para purificar o coração? Tá, eu já cansei de trazer isso, mas é bom ver isso porque nós precisamos limpar o nosso coração para que nós andemos na fé. Porque a fé que está no nosso espírito vai ter que passar para esse pedaço do coração. E aonde atrapalha? O crer. Porque se eu não crer, a fé não faz. Você tem que entender isso. Então, Deus não tem falha em nada. Olha o absurdo de um ser humano que nasceu de novo, um cristão, ainda culpar Deus, que ele não quis fazer, que ele não ouviu a oração, que Deus foi lento, que está cheio de cristão. E o pensamento vem. Isso que se chama pensamento carnal. Ou seja, coisas que vêm dos 5 sentidos. Não é mais para andar nisso. Então, o coração maligno, mau, ele só pensa coisas más. Por isso que tem que purificar o coração. Então, como que eu vou purificar o meu coração? Eu vou estudar a palavra. Tá? Eu tenho que falar a palavra. E mais, eu tenho que conhecer a palavra. Porque conhecer a palavra não é com o teu intelecto. Começa por aí, obviamente, porque como é que essa palavra vai entrar lá dentro? Já que a sua vida é espiritual, para você andar com Deus, essa palavra que está aqui é papel por enquanto, mas ela vai ter que se tornar espírito. Então é o Espírito Santo que faz isso, ele vivifica, a Bíblia diz, está em Romanos. Ele vivifica a palavra para ela entrar em mim e ser vida para eu viver. Então aí eu tenho controle. Aí é que entra o controle, porque quando eu sou ignorante de quem é Deus, o que Ele faz, o que Ele pensa, como funciona, como que é isso e como resolve, tá ótimo, porque eu estou nas trevas. Para as trevas 100%, porque me domina, me acorrenta, eu fico cativa do diabo, das coisas malignas, e ele acaba com a minha vida, e mais, eu culpo Deus, Ele não me ouve. Eu estou orando, Ele não faz. Eu não sei por que Ele não faz. Tipo que Deus está dormindo, não tem a ver. Vocês estão acompanhando? Então, o nosso coração é que precisa de cuidado. Porque quanto mais eu penso errado contra o que Deus é, o que a Bíblia nos ensina que Deus é, mais fortalezas ficam no meu coração, que são pensamentos contra o que Deus é. Quais? Olha, eu nem sei, sabe, gente, porque eu já fiz de tudo. Você não tem uma dica aí? Qual outro versículo? O que a palavra de Deus diz? Você não tem uma palavra de Deus para mim? Ana Maria, por favor, me ajuda. Eu tenho sim, todas as que estão na Bíblia. Eu tenho, são todas que estão na Bíblia. É isso aí. Essa é a palavra para você. Você tem que conhecer, porque não adianta eu falar, porque não é daí que você vai conhecer. É o Espírito Santo que vivifica. Você tem que passar tempo orando em línguas. Quanto tempo você fica com o Espírito Santo?
para Ele revelar a vida de Deus para você, que agora você é de Deus, Ele te comprou, Ele pagou um preço caríssimo, o mais alto preço que existiu e que existirá, não tem outro preço maior para resgatar a nossa vida de onde nós estávamos. Então é bom saber isso, que nós, para louvarmos o Senhor, nós temos que conhecê-lo, porque quando você conhece Deus, seu louvor muda, aí que você recebe resposta da sua oração. Porque você fica, você nem está sabendo, você nem está no teu coração aquilo, por isso que a vida não muda. E é por isso que a pessoa não tem visão espiritual, não enxerga. Você tem que enxergar espiritualmente. Você tem que ver o que está certo e o que está errado em tudo. Nos ambientes, nas atitudes, nas coisas que estão acontecendo. Porque você tem uma visão no espírito do jeito que é para fazer e não tem. Só enxerga aqui, porque é 5 sentidos. Não enxerga, não tem noção, porque não trabalha com esta área do espírito, que te dá visão do que está rolando no espírito e que jeito que é para acontecer aqui na terra, no natural. Então aí é que entra a fé com o crer, que é o que eu vou ensinar hoje. E é bom a gente andar nessa condição, porque cada dia esse mundo está mais difícil. Quem não fica orando muito para os seus países, para ver uma mudança, um avivamento da palavra de Deus, mais convertidos, mais comunhão, a coisa vai ficando preta, preta, preta. Gente, a tribulação começa antes da hora. Porque Deus já sabe o momento. E Ele diz, olha, se vocês não orassem, vocês iam morrer tudo. Jesus falou, de tão sério, não está caminhando para o pior, porque o povo não está orando. O povo não está orando, está deixando o anticristo tomar conta do próprio país, qualquer país. Nós temos que orar para Deus, mandar o Espírito Santo para avivar essa terra, todas as nações, para que Jesus venha do jeito que tem que ser, a hora que tem que ser. Porque eu só vou dar uma dica para vocês, o que vai ser o arrebatamento. É bom você saber disso, porque as pessoas, tem muitos cristãos que nem acreditam no arrebatamento. Não, porque esta palavra não está na Bíblia, mas se elevar às alturas, nas nuvens, é arrebatamento. Porque lá no grego quer dizer isso, pegar e subir. Eu não sei falar a palavra agora, que eu devia ter escrito, mas é por aí. Mas eu já entendi, eu já sei isso. Quando fala que Jesus vem e vai levar para as alturas e vamos nos encontrar lá, tem uma palavra no grego que, se você traduzir no latim para o português, vai ser arrebatar, vamos dizer. Mas em nenhuma Bíblia está escrito, foi feita essa tradução, nem em inglês, nem nenhuma. Mas no grego original está isso. Dá para entender que é isso, que Jesus virá para arrebatar primeiro as pessoas da igreja. Mas as pessoas, não é qualquer pessoa, porque está cheio de gente na igreja que nem salvo é. Certo? Então, e tem muita gente que parece que é salvo e não é. E tem outros que você nem sabe que não é salvo e é. Então, não é nosso critério, isso é coisa de Deus. Mas cada um tem que se aprimorar. Porque a hora que Jesus vê é tão rápido, é como um piscar de olhos, conforme está escrito aqui na Bíblia. É tão rápido o jeito de Deus fazer que nem nós vamos perceber, nem nós. Olha o nível do sobrenatural, que nós vamos ser imediatamente transformados num corpo glorioso para estar com Jesus. Imediatamente. E vamos sair da terra. É bastante gente, mas não é tanta gente como os bilhões de pessoas que estão por aí. Não são todas. Muitos vão ficar. Agora presta atenção no que vai acontecer nesta hora. Tem muitas pessoas em todas as áreas da vida, que nem no supermercado, no hospital, no banco, na polícia, que mais? Sei lá, gente, nas famílias, em qualquer trabalho, em qualquer atividade, no campo, nas fazendas, em todas as áreas das cidades, nos aeroportos, aviões, todo meio de transporte. Pensa, você tem que pensar nisso. E as pessoas vão ser arrebatadas. A partir daquele momento o mundo para. Porque cadê as pessoas que trabalhavam ali?
Vai ficar ali do jeito que está. Do jeito que está, ninguém vai poder carregar nada. Nada. Mas foi para a glória. Porque quando voltar, vai ser diferente. Vai ser o milênio daí. Porque vai ser a guerra com Satanás e o milênio da paz, 1000 anos. Só vivendo, sem doença, só coisa boa. Sem o diabo e muitas pessoas não salvas nessa beleza. Junto com os cristãos, os que foram salvos. Mas agora pensa então. As pessoas que vão ficar. Não vai ter igreja, porque o Espírito Santo foi embora. Orar para quem? Não tem nem para quem orar. Como vai se converter? Como é que vai ficar isso? Vai ficar pior. Vocês estão acompanhando? O pessoal não vai se aprofundar, não se interessa, está levando a vida, a coisa está ruim, mas está no mesmo nível, sem se preocupar com a vida espiritual. Para Deus poder fazer algo na sua vida e da sua vida através para as outras pessoas, ou até gente da casa, porque tudo vai parar. Aí o anticristo vai tomar conta, não vai ter lei, não vai ter lei. Acabou a lei, não tem lei. Não tem lei, porque já está, vocês estão vendo que não tem lei, né? Tá difícil. Pode ser quem for, aonde mora, pode ser do A ao B ao Z, é um nível só que nós vimos agora, ou não? Na sociedade. Então imagina sem lei completa. Não, nada funcionando. Quem ficou? Como é que vai ser? Não é bom saber disso? Então ninguém foi salvo, sabe assim, para um dia viver lá no céu, que aleluia, é a glória perfeita, que vão ser 7 anos, aliás, 3 anos e meio do arrebatamento só. A igreja que ele vai levar, a gente não sabe quando, se a gente vai antes, se a gente vai esperar, Deus que sabe. Não adianta, eu não vou fazer mais nada, ou ignorância. Não estou ofendendo ninguém, mas isso é ignorância plena. Nós temos que trabalhar arduamente até a última fração de segundo. Arduamente em Cristo Jesus. Não é para preguiçoso ficar tirado lá na cama, no sofá, vendo TV, fazendo o quê? Não, é para trabalhar espiritualmente. Levar a sua vida firme com Jesus, isso dá muito trabalho. Tá ok? Porque Jesus falou que é para a gente ficar... para nós nos mantermos firmes no que nós estamos fazendo, na atividade que estamos fazendo espiritual, bem firmes para guardá-lo. Então a ignorância, gente, eu estou esperando o avivamento, beleza, desse jeito, não é assim que você está no correto não, né? De repente você nem vê o trem passar, e você ficou. Então calma, vai fazer o negócio direito. Vocês estão acompanhando? Eu não quero. Não, você tem que ficar firme, guerreiros. Então, quem ficar aqui vai ficar sem provisão, porque aí é que vai ter esse negócio, vai faltar alimento, é aí que vai faltar. Aí vai faltar tudo. O que adiantou o dinheiro que está para ele? Nem vai ter o que comprar, já está na Bíblia. Já foi feita essa profecia no Antigo Testamento. E se tiver um grãozinho de coisa, vai ser... um absurdo, porque nem dá para todo mundo. Aí a tua casa, vamos que todo mundo da tua casa ficou vazia, o outro não tem nada, tá sem... vai entrar lá, tá a geladeira cheia, tem uma provisão, vai ser assim, não vai pegar a coisa do outro, vai ser esse jeito. Então, vocês façam uma ideia do que é o arrebatamento para quem ficar. Então leva a sua vida a sério, não fica aí contra Deus, ai Deus. Não, a tua vida é com Jesus. Porque faltam poucas profecias para todas as profecias da Bíblia serem cumpridas, pouquíssimas. Então, põe a sua vida em Jesus. Leve isso a sério. Mas não é só hoje, e amanhã você volta a ser o que você é, deixa para lá. Displicente. Não é. Você tem que estar firme com o propósito no que Deus está falando. Leia os evangelhos. E Jesus dizendo, daqui 3 dias eu vou morrer. Eles vão me prender, eles vão me matar. Mas depois eu vou ressuscitar. E não aconteceu. Ele não avisou tudo? Ele não avisou tudo? E não aconteceu?
Eles não tinham entendimento, porque eles não eram nascidos de novo. Você tem, porque você nasceu de novo, está tudo escrito lá. E quando eu voltar, as dores que ficarão aqui. Existe uma pré-tribulação, porque o cerco está fechando, mas não é ainda a grande tribulação. A grande tribulação virá depois do arrebatamento. Vão ser 7 anos. 3 anos e meio do anticristo e 3 anos e meio do próprio Satanás em pessoa aqui na terra. Então, gente, vocês não estão acreditando? Tá? Vai ler Apocalipse. É isso aí. Estamos vivendo Apocalipse. A pessoa fala, sabe que nem criança está brincando. Mas você não mudou nada de vida. Você está a mesma pessoa e está falando isso. Tá Apocalipse, não é não, Ana Maria? Nossa, mas você está no mesmo. Você nem tem entendimento da palavra. Você está preso nessa terra, nessas trevas. Como é que você vai se livrar disso? Tá valendo? Você tem que ter entendimento. Você tem que ter entendimento para saber falar isso daqui. Isso tem que estar dentro de você. Para você falar isso para você. Senão, como é que você está se preparando do mal? E tem mais, Jesus vai arrebatar aqueles que estão unidos a Ele dia e noite. Dia e noite. São esses os que estão trabalhando. Dia e noite. Mas com a sua vida. Não é vir fazer servicinho para Deus. Isso não tem nada a ver. É o seu relacionamento pessoal com Ele dia e noite. Sua mudança, o seu coração que te engana. Tá valendo? Então nós precisamos da fé. Ela está no nosso espírito, mas nós precisamos crer também. E é isso que eu vou ensinar hoje. Amém? Tá valendo? Não, porque arrebatamento não é para assustar ninguém, é para alegrar, minha gente. É só para alegrar, não é para assustar. Aliás, morte não é para assustar, não. Porque morte, gente, o corpo vai ser enterrado, porque é um pó. Ele não pode se encontrar com Deus desse jeito. Não é mesmo? Agora, o espírito e a alma vão para algum lugar. Mas esse corpo já fica aqui e ele vai virar pó. Então, o Senhor dá um corpo glorioso para ir para o céu. Quem vai para o céu? Medo do quê? A pessoa nem sente nada. Pode ser do jeito que for, que a pessoa morrer, ela não sente nada. Para que medo? Você não conhece Jesus. Não conhece Jesus, não conhece a vida dele, não conhece a palavra. Ai, não, eu vou esperar o arrebatamento. Beleza, então me fala, quando vai ser então? Que eu vou programar também. Mas que conversa de infância. Como é que você vai esperar o arrebatamento? É você que decide? É? Então, para. Tá vendo o quanto não conhece a palavra de Deus para falar absurdo desse? Eu estou esperando Jesus. Agora, se eu vou embarcar antes, ou se eu vou estar nesse momento, eu não sei. Os sinais estão aí, que está muito próximo, porque a coisa não está fácil. O homem nenhum está dando jeito. Deus está querendo agir mais naqueles que aceitaram Ele, que estão vivendo na carne, em vez de viver no Espírito. Você tem que ser uma pessoa que sabe, para você falar a palavra de Deus, para a sua conduta, o que isso quer dizer. Você tem que dar esse retorno para a tua vida. O que você fica falando da palavra para você? Porque quando você louva e adora a Deus, você tem que fazer isso com essa palavra no teu coração. Não é ser Jesus, eu te amo, e sai daqui, não está problema nenhum resolvido. Não tem paz, não tem descanso, então não está no Espírito. Isso não é condenar ninguém, isso é te ajudar para você, faz alguma coisa pela sua vida. Porque Jesus já fez tudo pela sua vida, agora faz você. Vai atrás dele, de verdade. Então vamos abrir a nossa Bíblia em Romanos capítulo 10. Tá, eu vou falar hoje sobre a fé do homem. A fé do homem. Como que é? O homem, gente, é assim, o ser humano, ok? Que Deus nos deu. Então, Romanos capítulo 10, nós vamos ver o versículo 17 que diz: e assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Que na verdade a pregação quer dizer o quê? Que por ouvir.
Porque está havendo uma pregação por ouvir. É o que a Bíblia diz. É por aí que vem, de tanto você ouvir, de tanto você ouvir, de tanto você ouvir, de tanto você ouvir, está acionando a sua fé. Quanto mais ligado você estiver a isso, mais você vai vivendo isto, em vez de ficar ligado nas coisas do mundo. Porque as coisas do mundo, gente, é para você ter contato porque você está aqui, mas nada que influencie a sua fé com Deus. O que ele diz. Tá? Não se engana de você estar vivendo isso, mas a sua atenção está toda aqui e você já dá a resposta pela coisa do mundo. Não é por aí. Toda a resposta para a sua vida tem que ser da Bíblia. Por isso que você tem que conhecer. Então você tem que buscar, tá? Então, quando nós aceitamos Jesus, nós nascemos de novo. E ele, Deus, pôs a fé de Jesus. Você não aceitou Jesus? Então, Deus pôs a fé de Jesus no seu espírito. Não é a nossa fé, porque a nossa fé é essa uma, que é de ver as coisas, pelo ouvir, pelo tocar, os 5 sentidos. A nossa fé humana é essa. Mas nós nascemos de novo, no nosso espírito, Deus colocou a fé de Jesus no nosso espírito. Quando nós nascemos de novo, por quê? Essa fé é dom. Você tem que entender que fé que está no seu espírito, essa fé que a Bíblia prega, é dom. Por isso, sendo um dom, eu não posso fazer nada. O único dom que eu posso articular é o dom das línguas. Eu oro não. O único, porque esse é que vai me levar a fluir nos outros quando o Espírito puder agir através disso, se eu cheguei lá. Então, isso aí é um canal, é uma ponte para eu ter acesso aos outros dons que o Espírito Santo vai agir se eu me posicionar neste dom das línguas, que depende de mim agora. Eu é que sei se vou orar ou não. Ai, isso aí, sabe, gente, você tem que deixar, isso é o Espírito, porque orar em línguas é coisa do Espírito. Então, eu não oro porque não flui. Então, até logo, você perdeu, que é por aí, está sendo roubado. Este é o único dom que é para nós usarmos, depende de nós. O resto é o Espírito Santo. Então, através do Espírito Santo, ele vai me ajudar a poder usar essa fé para ela ser liberada para a minha vida, que é dom. Então, já que é dom, a fé, eu não posso fazer nada para eu ter mais fé ou menos fé. É bom você entender isso. Por isso que você fala, Senhor, me ajuda a ter mais fé. Não é o caso. Não é o caso, porque já foi colocado, Jesus já falou, ele já deu uma medida de fé a hora que nós nascemos de novo. Paulo teve a revelação, ensina isso lá em Romanos, capítulo 12. Tá? Uma medida de fé, é isso daí. Então, essa fé que ele está falando aqui, essa fé é a fé de Jesus. Então, existe uma diferença, vocês têm que entender hoje, entre fé e crer. Fé é substantivo, é uma coisa. Crer é verbo. Verbo é ação. Então, crer exige ação. É a ação do crer que aciona a fé para acontecer. Fica mais fácil. De repente, né, gente? Vocês entender que não é com a tua força que você vai ter fé. Porque ela já existe. Ela está no teu espírito. Você tem que saber resgatar. Liberar. Mas é com o crer. É com o crer. Por isso que você tem que ouvir e ouvir e ouvir e ouvir a palavra, os ensinos. Isso vai te ajudar. Você tem que trabalhar com isso, porque você vai começar a pôr a tua atenção. E se você orar em línguas, o Espírito Santo vai pôr a sua atenção na palavra e ele vai te ajudar na hora que é para você enxergar o que você não enxerga. Porque você nem ora para certas áreas da sua vida, porque você nem enxerga. Você nem sabe. Você só enxerga com esses olhos. Você não sabe porque tem as coisas espirituais, do mal. Ou do bem que Deus quer te dar. Você nem sabe o que Deus quer te dar. Você nem pode receber, porque você não ora. Você não sabe acionar a fé, porque é com o crer.
tem nada de difícil isso. Você tem que entender que você tem que trabalhar com o seu crer. Porque é pelo crer que a fé acontece. Porque não é o que você faz que você tem fé. Não adianta. Você já fez de tudo para você ter fé e você não teve. Então, precisa entender isso, tá? Então, não é por obras que você vai acionar a sua fé. Ou que você está com fé. Você, eu fiz, mas foi lindo, eu fiz. E aí? Isso aí não tem nada a ver com a tua fé. Não acrescentou nada, nem uma vírgula, nem nada na tua fé. Não é por aí. Você pode fazer o que você quiser. Não é bom você saber isso? Porque aí você vai ver se você é interesseiro ou não, se você está em condição espiritual ou não. Porque não é com as suas obras que você tem nada. Porque não foi com obras que Abraão foi justificado. Não, foi por crer. Entende? Não foi por obra nenhuma. Vocês estão me acompanhando? Não é melhor, é mais tranquilo quando você vai tendo revelação de como você anda com Deus. É muito mais fácil. Porque não adianta você pôr força. Porque não adianta ser zeloso. É importante, mas não é isso que você é abençoado, porque não é. Você tem que ser zeloso com toda a visão espiritual, aí sim, porque você sabe o que tem que fazer. Porque você não é máquina. Tchum, tchum, tchum. Não é isso. Porque cada hora é um jeito com Deus. Você tem que ver no espírito e saber. Porque isso é sabedoria que Deus dá, com discernimento, tá? Então, o crer é agir com fé. O crer é agir com fé. Por que você está agindo com fé? Porque eu creio. É isso aí. Então você vai ter que chegar a isso, tá? Então você não precisa fazer nada com a sua fé. É o crer que aciona a fé, tá? Mas o crente imaturo, ele age com o quê? Ele não age com a fé, o crente imaturo. Ele age com os 5 sentidos. É o bebê espiritual. Eu senti. Não, você não precisa sentir. Você não tem como você sentir a fé. Não tem termômetro para você sentir a tua fé. Você não vê, está no teu espírito. Né, gente? Está no espírito. Então não tem termômetro. Mas eu preciso ver. Não, você não precisa ver. Porque fé é não ver, é crer. Vocês estão entendendo? Agora nós estamos entrando no lado do crer. Você vai ter que trabalhar com isso, para você ser abençoado. Porque larga a mão do crer e fica querendo trabalhar com a fé sem saber onde que ela está, como que funciona. E não vai, né? Aí não vai, tá? Agora, o cristão maduro, ele vive pela palavra de Deus. É nisso que você tem que chegar. Você vai trabalhar com isso. E já entendeu alguma coisinha aqui do que eu estou falando? Bom, entendeu aqui é para você fazer, né? Porque você veio para uma aula, tipo. Agora, você está recebendo instruções. Você vai na tua casa fazer, meu filho. Senão não vai resolver nada da tua vida. João 20. Então, vamos lá. Agora aqui, veja isso daqui. João capítulo 20, nós vamos ver o versículo 29. Olha só o que aconteceu aqui, quando Jesus aparece para os discípulos. Ele apareceu várias vezes, né? E eles duvidaram, hein? Não acredito, não. Só vendo. Então, veja só, o versículo 29 de João 20. Disse-lhe Jesus para Tomé: por que me viste, creste? Bem-aventurados os que não viram e creram. Isso aí é fé religiosa. A fé, quando você crê nisso daqui, para você crer, você não precisa ver. Para você crer, você não precisa ver coisa nenhuma. Tá? Por isso que Jesus falou, bem-aventurado os que não viram, mas creram. Porque não está baseado no que vê o crer, então. Você vai ter que trabalhar com isso, você tem que trabalhar com isso, para você ser firme no espírito, saber se é Deus que está falando, se é a tua cabeça que está inventando, se é o diabo é o último item, porque vem cá, eu já conheço as conversas dele, não tem a ver.
Agora, precisa saber se é você ou se é Deus. Aí é que está o jogo. Né? Porque, você sabe que só ouve o diabo falou, credo. Não é por aí, deleta isso. Se você só ouve o diabo, você está na pior. Para com isso, está cheio de crente que só ouve o diabo. O diabo falou, o diabo falou, o diabo... Ele não veio falar nada para mim, porque eu não estou escutando a conversa dele. Larga a mão disso. Agora, tem você que fala muito. Então, você tem que discernir isso aí. Se é você ou se é Deus. Tá ok? Então, vamos ver como que era a fé de Jesus, como que ele operava em Marcos 11. Vamos lá. Porque vocês pensam que é vir para a igreja, receber milagre, Deus faz. Mas depois não sabe sustentar o milagre. Porque não sabe andar naquilo que recebeu. E acaba perdendo. Porque pensa que é só, fazer obras. Se eu fizer isso, Deus, ele vai se compadecer de mim. Não, Senhor. Ele se compadece pela fé que está dentro de você. Que você quer receber. Então, ele vem e faz. É diferente. Não é por obras. Você faz porque você ama. Ou obediência ao serviço que Deus está te mandando. Mas isso não quer dizer que Deus vai te amar mais ou menos, ou vai te dar mais ou menos. Também não tem a ver. Porque se você não fizer e você está dentro do que a palavra diz, você recebe. Então, veja Marcos 11, vamos ver aqui versículo... nós vamos começar no versículo 13. Olha aqui. É porque aqui... Jesus com os seus discípulos, eles iam indo para Jerusalém e eles estavam saindo de Betânia, diz no versículo 12. Aí no 13, e vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela porventura acharia alguma coisa. Aproximando-se dela nada achou, senão folhas, porque não era tempo de figos. Então, no versículo 14, disse Jesus, nunca jamais coma alguém fruto de ti, e seus discípulos ouviram isso. Então, Jesus, nós precisamos entender o quê? O que aconteceu aqui? Jesus, sendo Deus, nós já sabemos, se fez homem, mas ele deixou para lá todo o poder dele, toda a onisciência, onipresença, tudo dele para se tornar 100% homem. Sendo que o espírito dele era tudo isso. Mas ele, homem, era 100%. Ele não operava com o poder dele. Era o Espírito Santo que agia para fazer a vontade do Pai. E ele tinha todo o seu coração, o seu espírito era perfeito, era um espírito de Deus. Porque por isso que fala, o espírito de Jesus. É o Espírito Santo, é o Espírito de Jesus. Ele nunca pecou, ele nunca teve pecado. Mas ele teve que se fazer um homem igual a nós para operar com a fé de Deus para acontecer. Então ele andava nessa condição. Ele dependia de Deus Pai para saber o que fazer. Porque ele se fez homem, ele deixou para trás todo o poder dele. Toda a sabedoria, tudo. Mas era o Espírito Santo com ele que fluía. E ele, então, tinha o discernimento e o poder atuando. Aqui no versículo 13, ele teve fome, mas quando ele não achou nada, isso também quer dizer que ele estava procurando, ele veio para procurar frutos de Deus no povo judeu, na nação de Israel, e não encontrou. Também fez isso. Então, ele diz que é uma nação morta, sem Deus completamente, porque o espírito era morto, eles não conseguiam se relacionar com Deus de jeito nenhum, o povo. Porque nem a lei conseguiu fazer nada para eles poderem se aperfeiçoar ou melhorar ou fazer algo que Deus quisesse. Nunca, porque na carne ninguém consegue. Então, nós precisamos lembrar que Jesus sempre, em todas as ocasiões, por isso que é bom você prestar atenção quando lê os evangelhos, a conduta de Jesus, como ele agia, como ele fazia, para você receber o entendimento do Espírito Santo e fazer, né? Porque você tem a vida dele no seu espírito. Então, Jesus, ele falava com as coisas.
Ele falou com a árvore, ele falou com a tempestade, ele falou com as ondas, né? Então, ele falava com a doença, ele falava com as coisas. Porque todas as coisas ouvem. Por isso que você não pode ficar falando bobeira. Tem que falar a palavra. Tudo ouve. Isso é ensino. Para de falar coisa que é fora da palavra de Deus, porque prejudica a sua vida e você não sabe por que você não sai desse pedaço. Isso aqui é exemplo, tá? Então, nós temos que fazer o quê? Usar a palavra que nós conseguimos falar, mas a palavra de Deus, em vez de tolerar as situações. Temos que fazer como Jesus. Usar a palavra para ir contra o que não está te favorecendo, o que está sendo ruim para a sua vida. Mas você precisa conhecer a palavra para você saber qual palavra que você vai falar. Porque não é você que inventa uma palavra para você falar, porque isso é você querer usar a sua força, o seu poder. Você não está sendo guiado por Deus. Por isso que você fica horas com Deus lá, todo dia, você ora em língua, você vai se aprofundando na palavra, você vai se tornando cada dia mais um ser espiritual, ele vai falar, esta situação você ora disso, assim. Você não precisa tolerar isso. Porque tem coisas que você tolera, porque você não sabe como que você vai se meter naquela situação. Primeiro que você viu que você não tem capacidade, você vai fazer um rolo, você vai fazer uma confusão e sozinho. Você não pode, né? Não tem coisa assim. Então, se você vai orando, uma hora o Espírito Santo te dá a revelação. Ele te dá a orientação específica. O que você vai orar? Eu falo isso com relação à minha vida. É assim que eu vivo. É assim que se resolve todas as coisas. Eu enxergo no Espírito, eu sei o que está acontecendo. Tem coisas que eu não estou enxergando, que eu ainda nem enxergava. De repente, Deus começa a mostrar. Agora você vai trabalhar com isso aqui. Isso aqui, se você não falar com isso, isso vai ficar eternamente, sabe, um cisco no teu olho. Tudo tem jeito, mas você que tem que estar no comando, no domínio, porque você tem autoridade. Mas você tem que entender isso que eu estou falando. Não é para fazer mal para os outros, hein? Não é. É para resolver problemas. Então, cuidado. Não é para você entender isso, porque a carne já quer fazer mal para os outros e não é o caso. Tá bom? Então, não é para tolerar, tá? Outra coisa que a gente tem que falar é alto. Já que as coisas ouvem, não é telepatia. Aí eu fiquei orando aqui na minha cabeça. Então, você está muito errado, porque não é telepatia. Você tem que falar alto. Porque tudo ouve. Vocês estão lá escutando o que eu estou falando? Ninguém escutou nada. Então, nem as coisas estão escutando. Por isso que você não vai gritar desesperado, pelo amor de Deus, e até afetar as cordas vocais. Você tem um tom que você vai falar. Ai, falar. Eu nem creio. Porque você vai pensar. Você não vai pensar, eu nem creio. Isso aí não é. Você já vai pensar, isso aí não é. Então, olha o teu estado. Olha o teu estado, como você está longe da vida espiritual. Gente, eu não estou aqui condenando ninguém, nem desanimando. Mas se você não começar, você vai virar ser espiritual, que jeito? Começa hoje, porque até o fim do ano você já está num ponto de bala, já começa a dar frutos. Mas você tem que fazer, você tem que comandar. Isso é autoridade. Você tem que falar com as coisas. Falar, tom alto, mas vem cá. Não o último volume, isso é coisa de louco, vai pensar que você está doido. Mas tudo ouve. Você está comandando usando a autoridade. Foi como Jesus fez aqui, ele falou alto. Porque aqui no versículo 14, nunca jamais coma alguém fruto de ti. Ele falou alto. E os seus discípulos ouviram. Jesus quis dizer, na verdade, morra agora. Porque para que uma coisa ali com folha se não dá fruto? Se era para ter fruto. Então, ele decretou, ele usou a autoridade de Deus que estava nele e amaldiçoou uma coisa que não estava dando fruto. Então, olha outro detalhe aqui, que ele falou e foi andando.
Ele não ficou, gente, vamos sentar aqui, porque carismático, eles fazem isso, eles querem ver a manifestação e fica berrando, e fica gritando, e fica falando a noite inteira, e faz um circo em volta, vamos inventar mais alguma coisa. Então, Jesus não fez nada disso nunca. Os carismáticos ficam sentados lá para ver a manifestação. A manifestação nem sempre é na hora, mas a palavra funciona na hora, porque é espiritual. Então aí é que entra o crer. Jesus falou, foi andando. Ele tinha o que fazer, ele foi embora, foi andando. Porque ele sabe o que aconteceu. Ele já sabe. Ele já sabia o que estava acontecendo ali naquela situação. Então, agora veja aqui no versículo 20. O que aconteceu depois. E passando eles pela manhã, viram, no outro dia, viram que a figueira secara desde a raiz, no outro dia cedo. Ô, gente, levou o dia inteiro, a noite inteira. Não aconteceu nada. Só de manhã. A figueira secara desde a raiz. Então, na hora que você fala, já está acontecendo. Você tem que entender isso. Porque a Bíblia ensina isso, lá em Daniel. Vocês não lembram? Que ele orou, e daí a resposta não veio. E ele ficou 21 dias. Fez jejum e tudo mais. Aí que o anjo Miguel veio e falou, mas ô Daniel, desde a hora que você orou já foi resolvido, mas houve uma intervenção do príncipe das trevas, que é Satanás. Houve um bloqueio, eu estive lutando, mas foi vencida a batalha e aqui está a resposta. Então você tem que entender que na hora que você ora, Deus ouviu, mas você não viu a manifestação. Agora o processo do crer entra em ação e você agradece o que já foi feito. É assim que ora. Ai, mas porque acho que esse jeito de explicar acho que fica melhor, né, gente? Né? Dá para entender melhor, tá? Então, porque é preciso falar com a situação. Quando você fala, é na hora, Deus está fazendo a poder, é no Espírito, você não está vendo, mas está acontecendo, está acontecendo. Agora você agradece todo dia, toda hora que você lembrar o dia inteiro. Você não precisa armar um altar para poder fazer uma cena lá para orar, é o seu Espírito, que tudo você vai falando o dia inteiro, agradecendo, em comunhão com Deus. Você vai virando um ser espiritual, em vez de ser um ser carnal. É muito bom, esse troço funciona aqui, viu? É Deus. Isso é maravilhoso, funciona pra caramba. Eu vivo nisso, gente, sério. É isso que te dá força para viver, não te desanima, e você está sempre com aquela presença de Deus, com alegria, sabe? A fé está ali, o crer, e você sabe esperar porque já está resolvido. Não está afetando nada a sua vida, nada. Então isso é maravilhoso. É isso aí que é andar na fé, tá? Então, a fé, ela é liberada. Você está orando, você está pedindo. Quando você tem o crer, aí a fé vem e ela vai causar um impacto aqui no natural. O crer entra aí. Mas você às vezes tem que esperar. Você não viu aqui? Esperou um dia inteiro, uma noite. Mas causou um impacto no natural. O crer aciona a fé, ela vem e causa um impacto no natural. Pode ser no físico, se é uma doença. Pode ser o que for, tá? Então, porque, sabe por quê? A fé está no espírito. Ela tem que ser liberada. Você não enxerga o seu espírito. A palavra de Deus que mostra o que é o seu espírito, como funciona. E o que acontece. Então é isso. Não é demais? O crer, ação. A sua ação agora é louvar, é glorificar, comandar a bênção. Já está feito? Mas isso tudo é alto, não é acabou fechada. Você tem que usar a palavra, tá? Então, a fé é um dom, né? E o crer é ação. Você tem o dom no seu coração e agora você tem o crer, que é ação. Você tem que crer. O crer é ação, a sua atitude muda porque você crê.
Então, quem não crê, ai, não sei, vai saber como é que vai ser. O crer é o uso da fé. Entende isso? Ô, gente, vocês têm que virar ser espiritual. Ser espiritual enxerga, sabe o que está rolando. Sabe até o que o outro está pensando e sentindo. É para sua defesa. Isso daí é para sua defesa. Oi! Mas é tudo mentira. Mas você fica na tua, né? Porque a gente anda no amor ágape, tá? Então, a gente anda no amor ágape. A minha amiga me arrumou uma empregada uma vez, já te falei isso. E nós indo para a igreja, ela ia lá sentada atrás do meu carro. Daí ela falou assim, aí a fulana, eu falei, então, não deu certo. Ela fez cada coisa, meu Deus, mas até ela quis ir embora para casa dela, levei ela até na rodoviária, coitada. Mas ela foi embora porque ela não sabia fazer nada, né? Aí ela disse assim, ah, é. Aí aquele silêncio no carro. E eu escutei ela falar, quer saber, Ana, quer saber? Eu nunca mais vou arrumar empregado nenhum para você. Bom, tudo acabou, nós fomos para a igreja, tudo mais, quando acabou, no outro dia, quando a minha mãe veio lá em casa, eu falei, mãe, a senhora nem me defende? Ela falou, do quê? Eu falei, mas eu falei da fulana lá que foi embora, e a nossa amiga, né? Aí ela falou isso. Ana, quer saber, eu nunca mais eu vou arrumar nada para você de empregada. Ela falou, não, ela não falou nada. Você anda no espírito, você sabe o que está rolando no espírito. Por isso que eu digo para vocês. Oi, tudo mentira. Tá contra. Não tá, gente, você cuida do teu coração. O dia que a gente começa a cuidar do nosso coração, nós começamos a ter vergonha na cara. Ah, porque daí você fala, Deus, como é que eu estou fazendo essas burradas, meu? Deus, eu não posso, me perdoa, o Espírito Santo me ajuda, porque eu nunca mais vou fazer isso. Isso é prejudicial. Porque é o amor ágape que tem que estar aí. Oi, querida, nem sempre. A querida com a faca nas costas. Oxa vida. Tá? Então, agora, o crer aciona a fé, só que o crer depende só unicamente de você. Porque quem age é você. A fé é de Deus, está no teu espírito. Não é tua fé. Não é bom você saber disso? Porque a tua fé é natural. Já era, não é para andar naquela fé. Que era só no que os 5 sentidos. Tá valendo? Então, a decisão é sua, você tem que fazer alguma coisa. Porque crer é ação. Alguma coisa você tem que fazer. Você tem que ficar louvando, você tem que ficar agradecendo, comandando bênçãos para aquela situação. Não é Deus resolve, ai Deus, não, já foi. Jesus não ficou falando, ai Deus, no meio do caminho. Deus, mata aquela árvore, Deus. Aquela árvore não presta, Deus. Ah, eu quero ver ela morta, Deus. Não, eu quero ver. Não, não é assim. Ele falou e foi andando, acabou, já está feito. Agora é louvar a Deus. Vocês estão acompanhando? É mais simples, né? Mas é que tem que descodificar aqui aquelas coisas erradas de religião que nós tínhamos antes. Deus faz, Deus vem, Deus vai. Não é por aí, tá? Então, Tiago 2. Tá valendo? Então, glória a Deus, que ele vai ensinando, vai ensinando, vai ensinando. Como que a gente vai fazer? Tiago 2, nós vamos ver aqui o versículo 17. Olha isso. Assim também a fé, se não tiver obras, por si só é morta. A fé sozinha, sem nada, não tem nenhuma ação ali, ela é morta. Tá valendo? Ô, gente, porque o crer, na verdade, é o trabalhar do teu coração. É onde entra a alma, na verdade. Porque por isso que você tem que mudar o teu pensamento, renovar com a palavra de Deus para ser transformado, para você crer. Entende? Romanos 12, versículo 2, é isso. Porque é a sua alma que tem que fazer. É você. Agora é a tua parte. É isso que você tem que fazer, não obras. Porque é obra morta. Fé sozinha, tá? Então a gente pensa que obra morta, qualquer significado que venha de morto é uma extinção.
Mas é uma extinção, por exemplo, quando o corpo físico morre, ele vai ser enterrado. Vai lá, vai para o túmulo de enterrado. E nunca mais nós vamos ver essa pessoa. Este corpo morreu, virou pó. Mas a alma e o espírito foi para algum lugar. Existe, não está extinto. Então, quando Deus fala em morte, obra morta, quer dizer o quê? É a separação do Espírito Santo com o nosso espírito, que não está operando. Ele não pode agir com a fé que está no espírito, porque o comando vem da carne. A fé é morta, é isso aí. O comando vem do crer carnal, humano, dos 5 sentidos. Ver, sentir, ouvir, tocar, testar. É para parar com isso, eu não preciso ver. Ai, mas está doendo, Não, pode doer. Eu estou sarada, não adianta, você não vai me matar, diabo. Eu não preciso ver relatório nenhum, de médico nenhum, exame nenhum, eu sei que eu estou curado, acabou. Ação, pelo que Deus diz. Tem que mudar a cabeça. Vocês estão me acompanhando? Então, você tem que trabalhar, né, meu bem, com isso. Aí que é. Aí você trabalha com isso, mas deixa eu ver aqui o resultado. Ah, é? Nossa, olha aqui, você não vai enxergar nunca mais, porque isso daí é fatal. Nossa, vai até cair essas bolas do olho. Porque o exame é uma doença rara e olha, assim, vamos dar uma porcentagem. Entre 1000 pessoas, só uma que tem. E é você. Então, olha, não adianta. E tudo. Então, sabe, aí conta para todo mundo. A mesma história, assinou embaixo e ficou cego. É isso, e eu com isso. Isso é fé morta, nasceu de novo. Não fez nada para crer, não tem ação nenhuma. Tá valendo? Você que tem que andar com Deus. Aí você quer andar com Deus e senta com aquele povo que não tem fé nenhuma. E aí você fala, não, porque... para com isso, isso não é assim, né, meu bem? Porque hoje você sabe, né? Hoje, quantos anos você tem? Então, você está ficando velho mesmo, você tem que aceitar, porque afinal é assim que é. Isso, escuta, você se digna a ficar com uma gente dessa, ouvindo isso? Eu arrebato quando falar isso, eu já sento 10 versículos de uma cabeça. Não, porque eu não vou me contaminar com isso. A Bíblia não diz isso, eu ando no que Deus diz. Então a pessoa aí não dá para conversar com ela, realmente, nem eu com você. Até logo. A gente pode falar, que tempo, não vem, né? Tá bom, até logo. Vocês estão acompanhando que a interferência dos outros acaba com a tua vida? Você está querendo ir para Deus, mas aquela enxurrada de conversa carnal destrói a sua vida. E também a mídia, a televisão, vocês ficam assistindo essas coisas? Só fica com o olho vidrado naquilo que você não tem o que fazer na vida. Lê Bíblia, gente. Vai com Deus, vai estudar. Se você puser a sua alma para andar com Deus, acostumar com Deus, é o que ela vai querer. Foi o que eu fiz. Eu não quero outra vida. De jeito nenhum. Aliás, eu nem tolero essas coisas aí. Não aguento. Então, cada um opta. Crer é opção. Em Deus. É opção sua. Você quer crer nas coisas do mundo que destroem a sua vida cada dia, rouba mais do que você tem. Então, o que vai fazer? Deus não pode fazer nada. Ele morreu na cruz por você, te deu a vida dele. Tá? Então, essa morte espiritual é quando Deus separa o Espírito Santo do seu espírito. Ele não pode fazer nada. É isso aí. Que é isso que ele está dizendo aqui no versículo 17. Ela tem um espírito, mas o Espírito Santo está separado, ele não pode agir. Isso é fé morta. Tá? Porque Deus não age no natural primeiro. Ele está agindo aqui no espírito. Ele é espírito e você é espírito. Você é espírito. Não é para você pender mais para a sua carne, porque você tem um espírito agora. Então é isso aí, por isso que as pessoas não entendem que, eu só quero escutar assim, olha, Deus é teu pai, ele te ama, ora para ele que ele faz, você nem sabe como, fica nisso mesmo. E o povo adora, porque a religião, a mente está dominada pelas trevas da religião, doutrina de homens que não funcionam, e a pessoa não sabe se posicionar, tá?
Então, o que você tem que fazer para você sair dessa? É só liberar a fé. Mas peraí, Ana Maria, como é que funciona então? Se para eu liberar a fé. Tem 2 jeitos principais para liberar essa fé e é a coisa mais simples, que até a criança sabe fazer. Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 4. Então, para liberar a fé, está escrito aqui, nós já vimos esse versículo, cada dia Deus mostra mais e mais e mais e mais. O que essa palavra tem, o significado dela? Essa palavra, quanto mais você lê, mais tesouro vem dela. Ela não acaba nunca, ela é Deus. Olha o versículo 13 de 2 Coríntios capítulo 4. Diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito. Você tem o mesmo espírito da fé. Quem é o espírito da fé? É o Espírito Santo. Você tem o mesmo espírito da fé. Então, você crê, e é por isso que você fala. Crê você. Você entendeu o que ele está falando aqui? E aí, eu falo, isso se chama liberar a sua fé, quando você fala. Você está liberando a sua fé no falar. Falar o quê, gente? A palavra. Você tem que falar, você sabe disso. Você tem que pegar um bom tempo. Tem gente que não tem o que fazer. Eu vou aprender línguas agora. Né? Porque agora não tem o que fazer. Eu acho que você está precisando das línguas do Espírito. Eu acho que você deveria mais ir para esse lado. Porque ele vai te levar nas profundezas da sabedoria de Deus. Porque você tem que aprender que jeito que você vai se livrar dos laços do diabo que prenderam o teu pé. Tempestade que está na tua vida, que não ata e nem desata. E você está lá, tolerando, com a boca fechada. Gente, é horrível, não é para você fazer isso. Deus está falando com você. Não vive esse tipo de vida. É só você começar a fazer, ele vem. Ele começa a agir, tá? Então, quando você começa a mudar a sua vida, é porque você está aprendendo a falar a palavra de Deus. Você tem que aprender a falar a palavra de Deus. Porque você nasceu aprendendo a falar a palavra do mundo. Os teus pais te ensinaram isso, a escola, a sociedade, a toda a sua família, seus amigos, todo lugar que você foi. Você aprendeu a falar a palavra do mundo. Agora Deus está aqui. Ele está te ensinando você a falar a palavra dele. É aí que a sua vida começa a mudar. Em vez de você ficar andando nos 5 sentidos, começa você a operar na fé que está no seu espírito. Depende só de você. Não é bom você saber disso? Porque senão você deixa lá por conta de Deus. Deus já fez, gente. A pior parte ele já fez. Agora é a nossa parte que já está feito. É só usar. Começa. Você vai entrar no que a Bíblia diz, na parte espiritual.